vidas. Mas o direito faz com que a democracia ela seja uma democracia de alta intensidade e não uma democracia de baixa intensidade. Mas, por outro lado, é na democracia que os direitos nascem. Porque sem o contraponto, sem as diferenças, sem o debate de ideias, nós não conseguimos construir os direitos. Porque aí nós vamos ter uma visão única e o ser humano é diverso. Eu penso que a nossa humanidade a gente realiza de várias formas. Uma delas é a liberdade. A liberdade que nós não tínhamos durante a ditadura militar. E digo isso porque comecei minha vida política como estudante da Universidade de Brasília, lutando pela liberdade. Porque a liberdade não era permitida. Nós não tínhamos a liberdade de nos organizarmos em partidos políticos. Nós não tínhamos a liberdade de termos sindicatos atuando. Nós não tínhamos a liberdade de falar o que quiséssemos falar. E nem tínhamos a liberdade necessária para o desenvolvimento da cultura, da ciência e da arte. Porque cultura, ciência e arte têm que receber um alimento que é insubstituível. É o alimento da democracia e da liberdade, para que possam se expressar. Nós não tínhamos isso. Nós não podíamos escutar algumas músicas. Músicas que escutamos hoje, nós não podíamos escutar. Nós não podíamos vestir o verde e o amarelo. Porque o verde e o amarelo tinham sido apropriados pelos que estavam sem votos no Palácio do Planalto. Sem votos. Então, portanto, eu não posso dizer que nós vivenciamos mais de 21 anos neste país com liberdade. E não posso dizer que os militares chegaram ao poder para assegurar uma democracia, porque ela não fazia parte do nosso cotidiano. Alguns dizem, a ditadura não foi tão grave, a ditadura não foi tão dura, porque não são milhares de corpos pela que ordem se contam. Aqui, só o tempo que começou agora, viu? E nós o tempo já tinha sido corrido quase 4 minutos. Não tem problema nenhum, eu não vou aqui fazer a disputa de minutos ou de segundos e tal, não tem problema nenhum. Então, portanto, eu queria que reduzisse em 2 minutos o meu tempo. Tá bom, deputado? 2 minutos? Então, fazemos isso. Não é esta a discussão. É porque, veja, nós precisamos entender que não há democracia se não há liberdade. E se não há democracia nem liberdade, não há direito se não há humanidade. A nossa humanidade a gente exerce na diversidade, no pensamento diferente, no debate de ideias. Portanto, eu penso que a gente mede a ferocidade de uma ditadura por quanto ela ficou na nossa contemporaneidade. E por quanto nós vamos vivendo e vendo os pedaços dessa ditadura, fazendo com que a gente tropece na condição de sermos uma nação soberana, livre e democrática. E digo isso porque aqueles que dizem, se não se apoia essa reforma, não se defende o Brasil, está impedindo que o outro divirja das opiniões que estão postas. Está se apropriando da defesa de um Brasil que é diverso, e que tem que preservar as diferenças de opinião para que possa crescer. Aliás, a dialética é muito clara ao dizer que a cada tese se constrói uma antítese, para que se construam sínteses. O pensamento e a evolução humana pressupõem teses e antíteses, para que nós possamos evoluir e crescer na construção de uma inteligência humana, que não pode estar sobre o tacão de quem quer que seja, mas ela tem que ser compartilhada. Portanto, eu acompanho a luta e vi muitos companheiros de luta, e nós lutávamos pela democracia, e nós enfrentamos aqueles que tentavam nos silenciar, como de formas diferentes, enfrentamos hoje ainda os que querem silenciar aqueles que falam de outra forma. Por isso, nós não podemos pegar a história e fazer da história aquilo que nós queremos e fazer da história fantoches para poder explicar as nossas concepções. Ser humano é ser histórico. É na diversidade que a gente se faz humano. É na liberdade que a gente se faz humano. É na alteridade que a gente se faz humano. É na afetividade que a gente se faz humano. E nós somos seres históricos. Existe uma história nesse país. Esse parlamento foi fechado 2 vezes.
Não havia a condição de elegermos governadores, de elegermos presidentes, e me vem dizer que isso é uma construção democrática. Não é uma construção democrática, não é. E quando se pega e se tenta ressignificar e refazer a história, aí sim, refazer a história, e dizer que houve democracia nas salas escuras de tortura, que houve democracia nas pessoas que foram, pelas suas ideias, enterradas em covas rasas ou então jogadas no meio do oceano? Como é que a gente vai honrar a memória de Rubens Paiva, que tem um espaço e uma homenagem desta casa? Tem um espaço e uma homenagem nesta casa, Rubens Paiva, que hoje se sabe foi jogado nas profundezas do oceano, provavelmente. Como é que alguém pode dizer que é instrumento democrático a tortura que fere a alma e fere a pele de quem é torturado, mas também desse país? Como é e que resposta o Estado vai dar para centenas de pessoas que estão entre mortos e desaparecidos? Aí a sina de Antígona, Antígona da tragédia grega, é Antígona que foi punida e condenada à morte porque ousou sepultar o seu irmão com muita coragem, essa coragem que carregam as mulheres, essa coragem. E pessoas que não têm como sepultar os seus entes queridos porque não sabem onde eles estão. Cheia de enredos essa ditadura, porque construiu um enredo que haveria que se transformar um homicídio, que se sabe homicídio, em suicídio de Vladimir Herzog. E hoje, não temos tantos enredos, porque essa tentativa de destruir o outro atingiu e executou Marielle Franco, e alguns ainda acham que é preciso